Eu sou esquerda, viva Marx, viva os trabalhadores e a luta do povo. Eu sou a direita, viva a família tradicional e os bons costumes. Olá, tudo bem? Estamos novamente com o grupo Didaquê para juntos conversarmos sobre mais um assunto relevante para a nossa vida. Hoje nós iremos falar sobre o cristão e a política. Como é que há essa compatibilidade, né? E como nós devemos nos posicionar nessa temática tão importante. Votar é você, de alguma forma, Exercer a sua função de cidadão. exercer a função de cidadania, né? E também mostrar que você quer o melhor para o país. É bem verdade que podemos errar mesmo querendo o melhor, né? Ah, pastor, mas a gente tem que fazer uma revolução, a gente tem que ir lá fazer manifesto, etc. A gente tem que se rebelar. Mas a gente olha para Jesus com um contexto totalmente parecido com o nosso, a gente diz assim, mas Jesus viveu num contexto totalmente diferente. Naquela época também existia muita opressão, né, por parte do governo romano com relação aos judeus, né, na época. Sim. A gente não pode esquecer que a história é cíclica, né? Tipo, a gente está vivendo um contexto bem parecido. Tem opressores e oprimidos e tudo mais. Sim. Interessante é quando questionam a Jesus sobre a obediência às leis da época, né? Da questão do pagamento dos impostos. Não, Sim. então. E Jesus diz assim, dá a César o que é de César, ou seja, mesmo existindo corrupção, mesmo existindo muitas injustiças naquela época, Jesus tinha a coerência de que havia necessidade de obedecer às leis. Jesus ele mencionava muito a questão do reino, né? Era uma grande ênfase de Jesus. Alguém uma vez perguntou assim, quando é que começa esse reino, né? E Jesus diz assim, o reino ele está entre vós. O reino de Jesus, ele inicia a partir do ministério de Cristo, que nós chamamos do reino da graça, né? Com a presença de Jesus. Então a gente poderia dizer assim que a solução de Jesus para o caos do mundo, para a confusão do mundo, seria o estabelecimento do reino de Deus no coração de cada ser humano. Justo. Galera, o negócio tá tão engraçado hoje em dia que todo mundo tá discutindo política com meme na internet, né? Eu acho legal, acho super engraçado, né? Não fico por fora disso também. Também compartilho com os meus amigos o que eu acho engraçado. É ruim quando vira argumento, né? A gente leva na brincadeira, mas a gente que leva a sério. Tipo, tem esse texto aqui que Jesus aqui em Mateus 25, 32 em diante. Então Jesus vai vir com o reino, vai se sentar no trono e vai separar as ovelhas dos cabritos. E lá no 33, como assim? Ele diz o seguinte: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai. E o que acontece com ele na esquerda? Da esquerda. Olha, da esquerda diz o seguinte: então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ih, rapaz. Então você já sabe aí, né? E Salomão também dá um comentário interessante sobre isso, né? Olha só o que ele diz: o coração do sábio se inclina para uma direção, mas a do louco para outra direção. Aí, rapaz. É claro que a Bíblia não menciona aqui, né? Uma direção. Agora um outro texto aqui, esse daqui que está em Isaías 45, verso 1, que diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face. Ciro é ungido, cara. Obrigado, Senhor. Meus amigos, espero que você tenha entendido esse momento aqui. Foi brincadeira. Nós usamos aqui alguns textos, mas utilizando o bom humor, né? Sim. Não é que nós estamos aqui usando a Bíblia para defender um lado em detrimento do outro. Usamos o bom humor na abertura do vídeo, né? Para falar da esquerda, direita, etc. E que tem dividido até famílias, né? Então assim... Tem igrejas, né? Infelizmente. Mas aí vem aquela pergunta assim, qual é o verdadeiro, né? Qual lado? Qual lado é o verdadeiro? Bom, no caso de esquerda e direita, né? A gente vai tentar colocar aqui a visão da Bíblia. Então, não se preocupe aí, você que está assistindo a gente, se a gente vai defender um lado ou outro, porque a gente não vai fazer isso aqui. Não é o objetivo do vídeo.
O Betinho vai falar do que a Bíblia fala. Eu li um artigo de um sociólogo, que ele é adventista, né, que no caso é a nossa religião. Ele dá um item, só um item apenas, de todo o artigo, um item que eu acho muito interessante. O propósito do cristão é pregar, tanto para a esquerda quanto para a direita. E quando um dos dois lados, ou a esquerda ou a direita, estão munidos desse discurso de ódio, né, como é que tu vai pregar para aquele cara que tu critica no Facebook? Exato. Que tu briga com ele, que tu chama ele de burro, que tu chama ele de ignorante político? Como é que tu vai pregar para ele amor de Cristo e a filosofia do reino, se vocês vivem em conflito direto e constante? Com base nisso, o que a gente pode concluir? Que não é prudente nós tomarmos partido por um lado ou outro publicamente, né? Não é prudente você chegar lá no Facebook ou sei lá, no Instagram ou em qualquer outra rede social e manifestar abertamente a sua posição por um partido ou por um candidato. Porque isso vai gerar divisão. No momento que você colocar ali a sua opinião, vão surgir várias pessoas contrárias e às vezes com ódio, né? A gente tem a liberdade para fazer isso. Você pode, né? A igreja não manipula a sua liberdade de expressão. Mas como o David falou, tendo em mente o propósito de pregar o evangelho, não seria prudente. E Cristo fala isso pra gente, fala pra gente ser prudente como uma serpente. Alguém pode perguntar assim, mas então vocês não falam de política, vocês não discutem sobre política? Ah, sim, acusam a gente de ser analfabeto político, alienado. Muito pelo contrário, a gente conversa, a gente discute. É claro que, embora nós acreditemos que o nosso reino, ele é o reino celestial, é um reino futuro, ele vai muito além daquilo que nós podemos visualizar atualmente, né? Existe um grande pregador bíblico do passado chamado Charles Spurgeon, que ele dizia o seguinte, que não é benéfico a não discussão sobre assuntos como política, né? Porque quando você deixa de discutir sobre política, você acaba contribuindo para que governantes mal intencionados ou corruptos continuem governando a nossa sociedade. A gente comenta, né? A gente discute, mas qual é a diferença? É que a gente discute só entre amigos, né? Sim. A gente discute aqui com pessoas, com um grupo de pessoas que a gente sabe que não vai gerar toda aquela carga de ódio. Todo aquele ódio, toda aquela raiva, né? Não vai impedir a gente de pregar o reino. Exato. Então, a gente, inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente discute isso de forma humorada. Só pra você ter uma ideia do grupo, o grupo é assim, o nome do grupo é de um candidato, a foto do grupo é de um candidato com a camisa de outro candidato. Sobretudo, nós queremos que vocês entendam uma coisa, né? Mas vocês são adventistas e alguns podem perguntar qual a posição de vocês e tal. Que lado a igreja defende? Que lado vocês defendem e tal. Como adventista do sétimo dia, nós não apoiamos políticos, muito menos partidos, né? Nós acreditamos em causas nobres, causas justas, causas que sejam baseadas na Bíblia, né? E que sejam fundamentadas pelos ensinamentos de Cristo. Um dos princípios assim que a gente não precisa avisar é a liberdade religiosa, né? Sim. Se o candidato é ou não a favor da liberdade religiosa, porque isso é importante para a gente continuar o nosso papel de pregar o evangelho. Pelo menos aqui no Brasil, até esse momento, a gente tem liberdade para isso. Agora tem aquela questão assim, né? A gente nunca pode focar só em um item, muito jogar o todo, julgar, né, o todo, todas as ideias do partido, conhecer a fundo. Sim. Porque nessa levada de esquerda e direita, né, tem os pontos negativos tanto da esquerda quanto da direita. Um dos pontos negativos da direita é essa massa conservadora, no sentido de tentar colocar como se a Bíblia defendesse os candidatos deles. Né? Sim. E por outro lado, da esquerda, tem o marxismo cultural, né? A ideia do marxismo que é totalmente contrária à ideia da Bíblia. É uma ideia posterior, inclusive, às ideias de Cristo. Se você vai escolher um candidato, além dele ajudar na liberdade religiosa, levantar essa bandeira, além dele ser um apoiador da família bíblica. Sim, o ideal bíblico. O ideal bíblico, a família estabelecida por Deus em Gênesis. É importante que nós, se você for escolher um candidato, que você escolha alguém
sobretudo que crê em Deus. Agora, só uma coisa que eu queria ressaltar, que a gente nunca pode, pelo fato de ser cristão, é até uma contradição que acontece muito, né? Eu tenho certeza que tem muito cristão que usa o cristianismo, usa a Bíblia para ofender quem pensa diferente. Por exemplo, ateus, homossexuais. Né? E esse nunca deve ser o nosso posicionamento. A gente nunca deve usar a Bíblia para ofender ninguém. Jesus disse amai-vos uns aos outros, né? Eu queria ressaltar só uma coisa aqui rapidinho. A gente nunca vai conseguir abarcar todas as ideias sobre política aqui, né? A gente foi muito redutivo, né? Muito reducionista, a gente falou bem pouco. Mas tem muita coisa que você pode encontrar na internet aí, né? É só você pesquisar bem, ler. Ler é muito importante, ler livros, né? E ter ideias, tirar sua própria conclusão, ser crítico com relação ao que você lê, não aceitar apenas tudo porque alguém falou e tal, e nem apenas porque parece que aquilo é interessante ou bonito. O importante é você conhecer a fundo as ideologias, porque por trás de uma bandeira que você defende, podem ter várias outras ideologias que não tem nada a ver com o cristianismo ou com o que a Bíblia prega. Dentro desse contexto, né, dessa polarização toda e política que a gente está vivendo, principalmente agora, nessa época de eleição, eu acho que um pensamento muito interessante que deve estar sempre na nossa mente, principalmente nós como cristãos, é de que, embora haja essas opiniões bem divergentes, né, opostas, a realidade é que tanto um lado quanto o outro está buscando o poder. Não é outra coisa. Tanto um lado quanto o outro está buscando um país melhor, uma qualidade de vida melhor para o povo brasileiro. Então a gente se iguala nisso, todos nós. Um tem uma visão de que o melhor para o país vai ser de um jeito, o outro tem a visão de que vai ser de outro jeito. E tem pessoas mas sinceras. tem esse ponto em comum. E talvez o melhor que a gente tenha a fazer é pensar isso. Que embora o meu opositor de ideias, né, tenha ideias totalmente contrárias às minhas, mas ele está igualmente a mim buscando o melhor mesmo, né? país. Eu acho que isso nos aproxima, né, ao invés de nos afastar. Meus amigos, diante de tudo aquilo que nós falamos, espero que alguma coisa tenha servido para você, espero que você tenha aproveitado aqui. Essa é uma conversa nossa de amigos, nós somos amigos, e que você entenda que política é importante, que precisa ser discutida com prudência, com sensatez, né? Não perca, por favor, não perca amigos por causa da política. Sim. Meus amigos, essa é a proposta do grupo de daqui. Ensinar conversando. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Valeu!